E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! No ano de 2176, o planeta Marte abriga mais de 600 mil pessoas. Esses colonizadores vivem numa sociedade matriarcal onde tudo é conectado à cidade de Kryze por trens autônomos. Boatos sobre algo sinistro na região sul começam a preocupar as autoridades. O último incidente foi a chegada do trem Yankee 74. Ele veio das minas de Shining Canyon com uma única passageira, a tenente Melanie Ballard, integrante de uma escolta enviada para buscar um prisioneiro. Ela estava inconsciente e presa por algemas quando foi encontrada. Além de ferimentos superficiais, seus exames acusaram o uso recente de uma substância ilegal. Melanie se apresenta às autoridades para dar seu depoimento e começa sua história a partir da sexta-feira anterior. De carona no Yankee 74, a equipe de escolta enfrenta uma tempestade de areia logo antes de chegar ao Vale do Sul. O sargento Jericho Butler passa o tempo jogando cartas com um policial iniciante chamado Michael Descanso. A outra novata é Bashira Kincaid, que acaba de calcular o atraso provocado pela tempestade e acorda a comandante Helena Braddock para informá-la. Discretamente, Melanie tomou um comprimido que escondeu no pingente do colar e começa a mergulhar em delírios marítimos. Ela sai do transe com uma bronca de Helena. A comandante manda Melanie dar um jeito de ficar sóbria até chegar à delegacia. O detento a ser transferido é James Desolation Williams e essa é sua terceira acusação de homicídio. Ele se livrou das duas primeiras alegando legítima defesa, mas Helena diz que isso não vai colar dessa vez. James atacou várias pessoas numa estação de trem antes de chegar a Shining Canyon com uma história maluca. Baixando a voz, ela pede que Melanie dê o seu melhor, pois Bashira não tem muita experiência e os outros dois são homens. Além do comentário preconceituoso, Helena não esconde sua tendência a se aproveitar de policiais bonitas sob seu comando. A 40 minutos de Shining Canyon, todos começam a se preparar. Falando com Melanie, Jericho questiona aquela intimidade com a comandante e ela admite que haverá um preço a pagar se quiser ser promovida. Mas quando o sargento diz que Helena tem bom gosto, Melanie se ofende com a cantada. Chegando ao destino, o maquinista avisa que o Yankee 74 estará de volta na estação às 10 da noite. Os policiais desembarcam e Helena lembra a todos que ainda precisam usar respiradores em áreas abertas. O grupo estranha a quietude do vilarejo, mas Helena não se preocupa muito e os separa em dois times para agilizar a operação. Jericho e Melanie vão até a delegacia e não encontram ninguém lá além dos prisioneiros. Melanie vê James pelas câmeras, mas não há como abrir a porta da cela sem os carcereiros. Então ela decide consultar a comandante. No caminho, eles desconfiam das luzes piscando no armazém e entram para checar. O local está em completa desordem e cheio de sinais de luta. Enquanto Melanie avança pelo corredor com cautela, Jericho repara em alguns detalhes estranhos. Vários objetos cortantes parecem ter sido usados para montar uma espécie de defesa ou armadilha. Sentindo algo na perna, a tenente se assusta ao ver um braço esticado em sua direção, mas logo descobre que o resto não está por ali. Vendo que isso não é tarefa só para dois, eles decidem buscar os outros. Mas então Michael aparece na porta do armazém, ainda mais assustado que eles. Ele estava no centro de recreação do vilarejo e diz que lá está ainda pior. As vítimas estão penduradas no teto, todas sem cabeça. O grupo se reúne na delegacia, onde Helena informa que o vilarejo todo está na mesma situação e não parece haver ninguém vivo. Bashira parece muito abalada e avisa que não está conseguindo contatar o pessoal do trem. Enquanto Jericho tenta destravar as portas da cadeia, Helena comenta algo ainda mais estranho. Ela diz que as últimas vítimas de James também foram encontradas no teto, assim como as pessoas no centro de recreação. Quando Jericho libera o acesso às celas, a comandante começa a conferir a lista de detentos e descobre que há uma mulher sobrando. Seus companheiros de cela revelam que ela chegou pedindo para ser encarcerada. Forçada a acordar, a mulher responde às perguntas de Helena com má vontade. Ela é a doutora Arlene Whitlock, responsável pela mineração em Druckers Ridge. Há uma semana houve um tumulto na cidade e Arlene fugiu num balão de monitoramento climático que ela mesma montou. A tempestade a atingiu bem em cima de Shining Canyon e o balão acabou caindo. Melanie e Jericho vão até a cela de James para ver se ele sabe o que houve por ali, mas ele apenas ignora os dois. Na volta, eles encontram Bashira apontando a arma para uma porta fechada e escutam batidas do outro lado. O grupo todo se posiciona antes de Jericho abrir a porta e então uma mulher desaba no chão. Ela parece estar possuída e vemos que ela enxerga os policiais através de uma luz vermelha. Eles a levam para uma sala nos fundos da delegacia, enquanto Melanie e Helena saem para procurar mais pistas. As duas encontram um veículo parado e se assustam quando um homem aparece na janela. Melanie chama Jericho pelo rádio enquanto Helena atira na porta, tentando abri-la. Nesse momento, alguém passa correndo por trás de Helena e a comandante decide perseguir o suspeito. Melanie fica chocada ao ver o homem decidindo não ser resgatado com vida. Quando Jericho chega, ela conta que lê os lábios do falecido e ele parecia estar pedindo que não entrassem ali.
De dentro do veículo, algo observa os dois através daquela mesma luz vermelha. Numa sábia decisão, Jericho diz que é melhor acreditar no falecido e deixar aquela porta bem fechada. Ele também lembra que os dois novatos estão sozinhos e sugere que ela fique com eles enquanto ele procura Helena. Quando Melanie chega à delegacia, James está fazendo Bashira de refém. Michael explica que ela o deixou sair para comer, caindo na armadilha. Dizendo ao bandido que a moça é só uma novata, Melanie se oferece para ficar no lugar dela. Assim que as duas trocam de posição, a tenente desarma James e ainda lhe acerta um chute. Porém, ele responde com um soco que a nocauteia. Quando ela acorda, Michael está na porta dizendo que viu James entrar numa clínica. Melanie manda os dois novatos vigiarem a porta de trás enquanto ela entra pela frente. Lá dentro, os pacientes parecem ter sido infectados pela mesma doença que a moça da delegacia. Eles também enxergam Melanie através da luz vermelha, e alguns parecem estar num estágio mais avançado de agressividade. Um deles ataca a tenente e então James sai do esconderijo para salvá-la. Ele tenta mantê-la na mira, mas um outro paciente o agarra em seguida. Melanie também o salva antes de levá-lo de volta à sua cela, apesar de seus protestos. Alegando inocência, ele diz que só foi à estação de trem para comer alguma coisa antes de seguir viagem. Vemos que isso não é exatamente verdade. James planejava assaltar a estação, mas realmente só chegou lá depois da catástrofe. Vendo uma bolsa cheia de dinheiro dando sopa no balcão, ele não pensou duas vezes e diz a Melanie que ela faria o mesmo. Ela admite que até acredita na história dele, mas afirma que seu dever ainda é levá-lo a Cryse para convencer um júri de sua inocência. Jericho ainda está procurando a comandante pelo vilarejo quando vê uma pessoa correndo e decide segui-la. Para seu horror, ele chega a uma fileira de estacas onde dezenas de cabeças estão exibidas. Ainda por cima, a pessoa que corria até lá acaba de adicionar a cabeça de Helena. Então Jericho ouve um grito de guerra vindo das minas e se esconde para observar. Os mineradores parecem ter enlouquecido. Cobertos de pinturas de guerra e até partes de outras pessoas, eles berram e sacodem suas armas diante de uma figura horrenda que é claramente o líder. Algumas pessoas desacordadas são levadas até ele, que desce a espada sem dó e a multidão vai ao delírio. Horrorizado com o espetáculo, ele chama Melanie no rádio e conta o que houve com a comandante. Ela fica muito alterada e decide interrogar Arlene Whitlock com um pouco mais de firmeza. A cientista começa a explicar que existem organismos capazes de hibernar por muito tempo no subsolo. Ela acha que algo parecido está acontecendo em Marte. Os colonizadores estão sendo infectados por algo desconhecido que não deveria ter sido incomodado. Enquanto ela fala, a maçaneta da porta bem ao lado dela começa a se mexer. Michael chega avisando que Jericho está trazendo 3 sobreviventes para lá. Quando Melanie se afasta para conversar com ele, Arlene fica parada bem na frente da porta. Então um dos infectados emerge da escuridão de repente. A tenente liquida a ameaça com 5 tiros, mas Arlene diz que o perigo não passou. Quando o hospedeiro morre, o parasita marciano apenas sai dele e procura o próximo. Isso significa que o organismo pavoroso está no ar entre eles nesse exato momento. Os outros não sabem ainda, mas ele acaba de entrar pelo ouvido de um dos prisioneiros, que se chama Bentley. Então Jericho chega com os 3 sobreviventes que o salvaram de um ataque dos bárbaros logo depois que ele falou com Melanie. Eles contam que estavam nas minas na noite anterior, quando todos receberam a ordem de interromper o trabalho. A tempestade chegou àquela região despejando uma poeira avermelhada sobre os trabalhadores, e todos eles tombaram inconscientes por um bom tempo. Quando acordaram, muitos estavam completamente transformados, exibindo um comportamento irracional e violento. Os que não foram afetados se tornaram as primeiras vítimas da barbárie. Jericho foi o primeiro não infectado que passou por ali desde então e por isso o trio decidiu salvá-lo. Além disso, eles também lhe deram uma mala de detonadores que acharam por ali. Jericho perguntou se eles tinham armas, mas eles responderam que só a polícia pode andar armada. Depois de ouvir o relato, Melanie diz que é melhor sair logo dali. Mas assim que ela menciona James Desolation Williams, os 3 sobreviventes revelam que estão armados sim. Na verdade, eles são comparsas de James que vieram a Shining Canyon para libertá-lo. Sob a mira de um deles, Melanie abre a cela de James e tira suas algemas. Enquanto os criminosos comemoram o plano e matam a saudade, ela simplesmente fecha a porta de novo, encarcerando os 4 de uma vez. Mesmo armados, eles não têm muito como ameaçá-la, pois precisam dela para sair e ninguém quer ficar preso no meio de um possível apocalipse. James convence os 3 idiotas a entregar todas as armas e promete que o bando vai obedecer às ordens da tenente se ela concordar em tirá-los dali. Saindo da cela, James faz as apresentações formais e diz que seus amigos se chamam Uno, 12 e 3. Ainda inconformado com a reviravolta, Uno tenta intimidar a tenente mesmo desarmado e logo se arrepende. Ela torce o braço dele e o força a dizer que quem manda ali é ela. Resolvida essa questão, o grupo vai até a outra cela para recrutar o resto dos detentos e Melanie percebe que Bentley está infectado. Deixando o infeliz para trás, ela leva os outros 2, Akushai e Zimmerman.
As armas são distribuídas pelo grupo todo e os detonadores são usados para fabricar granadas caseiras com latas de comida. Tentando impressionar a Kushai, Doz acaba sofrendo um acidente e fica com alguns dedos a menos. Assim que todos estão preparados, Melanie diz que Jericho e Michael vão na frente. São 50 metros até a estação de trem e já são quase 10 da noite. Saindo da delegacia, o grupo vê que o trem não está lá e começa a se preocupar. De repente, os prédios do outro lado do vilarejo começam a explodir e desse lado os bárbaros aparecem no topo das casas fazendo poses de combate. Assim que o grupo começa a andar, eles lançam suas armas improvisadas na direção deles. Zimmerman é atingido e não resiste. O resto consegue chegar à estação, mas ainda nada de trem por lá. Sem paciência para esperar, James anuncia que é hora do plano B e assim todos começam a metralhar os guerreiros possuídos. As granadas recém-fabricadas causam grandes estragos, e os infectados descem do telhado para a luta corporal e o caos se instala. James percebe que Uno foi contaminado pela poeira vermelha e já está se transformando. 3 também acaba sucumbindo logo em seguida. E então dúzias de infectados surgem no topo da muralha ao sul junto com o líder. Sem muita escolha, o grupo retorna para a delegacia. Michael tenta resistir mais um pouco, mas acaba perdendo a cabeça. Lamentando suas perdas, James revela a Melanie que Uno era seu irmão. Enquanto os possuídos marcham em direção à delegacia, Arlene explica suas novas constatações. A poeira vermelha está se espalhando pelas cidades junto com a tempestade de areia. E não adianta dizimar os infectados, pois cada vez que um morre, as partículas apenas viajam pelo vento até atacar o próximo. Ela revela que estava nas minas de Druckers Ridge quando foi anunciada a interrupção do trabalho por conta de uma descoberta científica. As explosões numa montanha revelaram um túnel que estava selado há séculos. Não era uma estrutura natural e sim um vestígio de uma civilização marciana. No fim do túnel havia uma inscrição numa língua desconhecida e quando Arlene tocou no relevo, a parede inteira se desmanchou, espalhando a poeira vermelha pelo túnel. A cientista então admite que tudo isso é em parte sua culpa. Bashir avisa que conseguiu contatar o trem e diz que o atraso é por causa de um bloqueio nos trilhos que já está sendo resolvido. Jericho acha que é hora de tentar arranjar outro transporte, mas Melanie ainda prefere esperar o trem. Assistindo às explosões pelas câmeras, James discorda da ideia. Enquanto Bashir vigia Bentley com um ar soturno, Jericho diz que tem algo para mostrar a Melanie. Ela fica indignada quando percebe que ele só queria um momento a sós. Porém, quando Jericho argumenta que isso pode ser literalmente o fim do mundo, ela começa a considerar a oferta. Os dois se beijam, mas o romance não resiste ao som de tiros dentro da delegacia. Os dois descobrem que Bashir acabou perdendo o controle e atirou em Bentley, sem saber que essa é a última coisa que deveria fazer. A poeira o abandona logo em seguida e passa pelas grades da cela à procura de um novo lar. Dessa vez, a contemplada é Melanie. Sem muita alternativa, seus colegas a levam para fora o mais rápido possível. James até devolve o colar dela, que tinha roubado discretamente alguns minutos antes. Sabendo o que tem no pingente do colar, Jericho faz a tenente engolir um dos comprimidos, na esperança de confundir a poeira demoníaca com a substância intoxicante. Sem muita fé no resultado, ele volta para dentro com James. As duas forças começam a se digladiar na mente dela até que os delírios marítimos vencem e o parasita é expulso. Melanie volta a si e vê que está desarmada e que foi largada fora, e está numa situação totalmente vulnerável. Quando um dos possuídos a ataca, ela tem que se defender apenas com chutes e socos. Depois de derrotá-lo, ela amarra a espada dele numa corda e escala o muro da delegacia, pulando para o pátio externo. Jericho e James conseguem vê-la pela câmera, implorando que a deixem entrar. Lembrando que os infectados parecem desaprender o inglês durante a possessão, eles percebem que a tenente está curada e deixam que ela entre. Então Melanie explica a experiência em detalhes, narrando terríveis visões de destruição. A poeira vermelha é realmente um organismo vivo, e seu objetivo é aniquilar toda e qualquer raça que tente dominar seu planeta. Pelas câmeras, Bashir avisa que a horda de guerreiros está aprontando alguma coisa lá fora. Melanie vê que eles estão prestes a invadir a delegacia e manda que todos corram para o fundo do prédio. Ela e James vão ficar na entrada para conter o ataque enquanto puderem. Num esforço organizado, os possuídos conseguem demolir a porta e começam a entrar. O corredor estreito é uma enorme vantagem, obrigando os invasores a avançar em fila, sendo metralhados um a um. Quando a munição da dupla acaba, Jericho e Bashir assumem a linha de frente. O maior perigo ainda é a poeira, pois cada inimigo que cai aumenta o risco de contágio. Quando a briga chega no fundo do prédio, Melanie consegue travar a porta com um galão, mas o líder entra pelo teto logo em seguida. Explodindo o galão, ela ateia fogo nele antes de passar para o pátio. Enquanto Jericho tenta fazer um veículo funcionar, Bashir escala uma das torres e avisa que o trem está parado na estação. Quando o líder se recupera e retoma o ataque, Jericho já conseguiu dar a partida e todos se espremem dentro do veículo.
Então eles cruzam a rua principal, derrubando tudo e todos pelo caminho até chegar à estação de trem. Afastando os guerreiros com granadas, Melanie abre espaço para que os sobreviventes possam embarcar. Além dela e Jericho, só sobraram Bashira, Arlene e James. Todos entram no vagão e o trem começa a se mover, mas então Melanie muda de ideia. Ela diz que a poeira já viajou longas distâncias até Shining Canyon e é só uma questão de tempo até que cubra todo o planeta. Por mais que seja tentador fugir da briga agora, isso só vai adiar o problema. James é o primeiro a topar a ideia, pois prefere morrer lutando do que fugindo. Logo os outros também se convencem e o trem inverte a direção. O plano é explodir a usina nuclear de Shining Canyon para se livrar da ameaça de uma vez por todas. Arlene diz que não há como garantir que isso vai acabar com a poeira, mas ninguém tem outra ideia melhor. Então Melanie desce do trem com Jericho e Arlene correndo para a usina enquanto os outros tentam distrair os possuídos. Pelo binóculo, Melanie vê que o plano não está dando certo, pois os guerreiros já notaram a movimentação na usina. Ela avisa os outros pelo rádio e o trem vem até eles, enquanto Jericho termina de preparar os explosivos. Até o maquinista entra na briga e infelizmente acaba sendo atingido. Enquanto Melanie e Jericho lutam para chegar ao trem, a poeira contamina Arlene. Bashira resiste bravamente até que um dos discos cortantes a atinge em cheio. Jericho também é derrubado e ferozmente atacado por um grupo de possuídos. Só James e Melanie conseguem voltar para o trem, fechando a porta antes que a poeira se infiltre. Agora eles precisam sair dali antes da explosão, que poderá se espalhar por um raio de quase 1 quilômetro. James assume a direção e o trem parte de novo, com alguns guerreiros pegando carona por fora. Notando a presença dos penetras, ele manda Melanie pilotar enquanto resolve o problema com dinamite. Preocupada com a demora dele para voltar, a tenente abre a porta do trem e um dos infectados pula para dentro. James também enfrenta problemas do lado de fora, pois o líder já o encontrou. Os dois lutam em cima do trem em movimento até que James separa os vagões e deixa seu oponente para trás. Os vagões do fundo explodem logo em seguida e Melanie também consegue expulsar o passageiro indesejado. O trem ultrapassa a distância necessária segundos antes da explosão nuclear. Finalmente a salvo, James começa a cuidar dos ferimentos de Melanie, dizendo que nunca imaginou fazer amizade com uma policial. A tenente promete ajudá-lo a se livrar das acusações injustas, mas James prefere não se arriscar. Na primeira oportunidade, ele prende o pulso dela com as algemas e salta do trem. Esse é o fim do relato de Melanie às autoridades. A tenente é liberada para descansar na enfermaria enquanto vemos uma nuvem de pó vermelho se aproximando da cidade. No meio da noite, Melanie acorda com um alarme de emergência avisando que Chris está sob ataque. Ouvindo os gritos do lado de fora, ela fica de olho na porta enquanto se veste. Mas quem entra não é um guerreiro possuído e sim seu novo parceiro de combate, James. Ele joga uma arma para ela e os dois se preparam para encarar mais uma luta.